E aí, bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Minuto de Restauração. Estamos ao vivo aqui nessa terça-feira, dia 12 de dezembro. Amor, mais um dia aqui, graças a Deus. O tema da nossa semana é relacionamentos interpessoais. Amor, você tá ligada qual que é o tema de hoje, sim ou não? Sim, hoje você vai falar sobre relacionamento no trabalho. Relacionamento no trabalho. Ah, meu Deus. Essa é difícil, hein? É complicado, né? Complicated, né? Então, gente, o que acontece? Muita gente tem treta terrível no trabalho, tá? Tem muita gente que tem muita dificuldade no trabalho. E é por isso que dentro dessa semana, aqui do que eu tô falando sobre relacionamentos interpessoais, eu pensei, cara, o que eu posso falar? Então, eu vou falar sobre como, né? 3 atitudes para melhorar o seu relacionamento no ambiente de trabalho. Esse é o nosso tema de hoje. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas sofrem no ambiente de trabalho. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não me recordo de ter tido já ali, depois dos meus 20 e poucos anos, problemas e dificuldades no ambiente de trabalho. Eu tive lá no meu primeiro emprego, quando eu trabalhei na Ambev. Lá foi muito difícil para mim. Mas depois que eu aprendi alguns segredos, eu sofri menos. Mas a minha esposa, a Ju, que está aqui, que já falou com a gente aqui, ela enfrentou muitas dificuldades no ambiente de trabalho que ela trabalhou em específico, porque tinha uma pessoa lá terrível. Parecia que aquela pessoa tinha pacto com o mal, né? Tinha pacto com o mal. Mas eu também acredito, vou cutucar a onça com a vara curta aqui, gente, agora. É porque eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa, né? A Ju já é brava, já gosta do rolo, entendeu? Uma pessoa ruim de coração. Tô brincando, gente, é brincadeira. Amor, te amo. Então, é só uma brincadeira, claro. Então, assim, todos nós vamos ter um ambiente de trabalho, todos nós vamos precisar trabalhar em algum lugar, né? Seja na sua empresa, empreendendo, e aí você vai ter funcionários para lidar no ambiente de trabalho, seja você sendo um gestor, um gerente, ou seja uma pessoa aí que vai ser subordinado de alguém, que vai ter os seus chefes, seus líderes. E em algum lugar você tem que ter sustento na sua vida. Então, de alguma forma, você tem que trabalhar. E quando a gente aprende os segredos, os princípios que fazem a gente ter sucesso nisso, a gente sofre menos. Então, se você realmente precisar aprender a polir isso na sua vida para melhorar o seu ambiente de trabalho, então cola comigo aqui até o final hoje, nessa terça-feira, no Minutos de Restauração. E deixa eu te falar, aqui no Minuto de Restauração a gente se faz presente aqui de segunda a sexta, 7h29 da manhã, tá? Então, de segunda a sexta, 7h29 da manhã, a gente tá ao vivo. Eu e a Ju aqui, ao vivo aqui pra você no YouTube. Fechado? Então, vamos lá. Aqui é uma escola, né? O que é uma escola de vida aqui no Minuto de Restauração. E a forma de você mostrar que você está gostando desse conteúdo, que você valoriza esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. E se você não deixou o seu joinha aqui, lembra lá na escola, né? Que chamava fulano, presente, Fernando, presente, Maria, presente. A forma de você manifestar o seu presente aqui, assinar a sua lista de chamada, é você dando o seu joia aqui. Porque assim você mostra para o YouTube que você está gostando desse conteúdo. E conta também aqui, já vai contando de que cidade do Brasil você está falando. Conta aqui nos comentários. Fechou? Combinado? Então vamos lá. Todo dia aqui, como você sabe, aqui no Minuto de Restauração, aqui a gente aprende sobre saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira, tá? Que são 3 temas que eu abordo muito no meu trabalho como psicólogo, né? Que eu trabalho com as pessoas, né, nas minhas palestras, nos meus cursos, ok? Então, todo dia aqui tem um versículo da Bíblia. E o que a gente vai falar hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz com todos é um mandamento que Deus está dando. Ó, gente, presta atenção, no que depender de você, busque a paz com todo mundo. Ah, Neto, mas o fulano, meu parente, meu pai, meu chefe, parece que aquela pessoa é encarniçada, ela não quer paz com ninguém. Aí é um problema dela, mas no que depender de você, você tem que buscar a paz com todos. Ah, Neto, não concordo, isso aí é um problema só seu. O fato de você não acreditar que o oxigênio existe não invalida que ele existe. O fato de você falar, eu não acredito que o sol existe. Ele continua brilhando todo dia. Então, o fato da gente concordar ou não com as coisas não faz com que elas deixem ou não de existir. Tá? Então, no que depende de você, se você quiser ter paz, ser bem-sucedido na sua vida,
que você vai precisar entender que você tem que buscar, no que depender de você, a paz com todos. Então, o primeiro princípio é, seja sempre educado. Parece básico, mas a maioria das pessoas não faz o básico. Presta atenção, a maior parte das pessoas não faz o básico. Bom dia, boa tarde, até amanhã, muito obrigado. Então, olha só. Um dos princípios para ter bons relacionamentos no trabalho é você ser educado e fazer o básico. Ah, não! Eu falo, bom dia, Neto. O seu Francisco nunca responde bom dia para mim. Continua falando bom dia. Sabe por quê? Porque cada um só consegue dar o que tem dentro. Presta atenção, aqui dentro dessa garrafa eu tenho água. Inclusive, vou tomar um gole, aconselho que você tome água também. Aqui dentro da minha garrafa tem água. Se eu derrubar ela aqui, ó, vai cair água. Mas se tivesse Coca-Cola, cairia Coca-Cola. Se tivesse suco de laranja, ia cair suco de laranja. Ou seja, cada pessoa só consegue dar aquilo que ela tem dentro. Então, no que depender de você, o que você tem que fazer? Faz a sua parte. Ah, Neto, mas não tem uma contrapartida. Continua fazendo, continua plantando, porque tudo de bom que você faz, presta atenção, no final do dia é tudo entre você e Deus. No final do dia é tudo entre você e Deus. Continua fazendo, continua plantando, deseja bom dia, diga muito obrigado, olhe no olho das pessoas, olha no olho delas. Então, e agradece, fala bom dia, boa tarde, obrigado. Por gentileza, você pode fazer isso. Ah, Neto, mas isso que você está ensinando é muito básico. Presta atenção numa coisa, nas minhas mais de 4.300 horas de atendimento aqui, eu cheguei numa conclusão. As pessoas, em sua maioria, ignoram o básico. Você sabia disso, amor? Eu não. O básico é o simples e funciona. O arroz com feijão vai funcionar sempre. Tá entendendo? Aí as pessoas querem aprender algo mirabolante e não estão praticando nem o básico. Então, seja educado, mesmo que o outro não tenha reciprocidade com você. Continue você plantando, porque tudo de bom que você emana volta para você. Tá entendendo? Segundo princípio, me conta aí se o primeiro princípio faz sentido. Se faz sentido para você. Se o primeiro princípio faz sentido, escreve aqui, faz sentido. O segundo é interessante, amor. O segundo é muito interessante, que é faça favores para os seus colegas. Isso gera reciprocidade, que é um dos maiores gatilhos mentais que existem. Então, presta atenção. Faça favores para as pessoas. Neto, mas ninguém faz favor para mim. Você faz favor para alguém? Eu tenho muito esse trem de perguntar. Eu lembro que teve uma vez que eu e a Ju tava conversando, que ela tava chateada. Ah, porque fulana não me liga. Eu falei, você liga para ela? Não, mas ela que tinha que me ligar. Eu falei, por que ela tem a obrigação de te ligar? Você lembra dessa conversa, amor? Lembro. Por que ela tem a obrigação de te ligar? Você também não liga pra ela. Ah, mas fulano não me manda mensagem. Você manda mensagem pra ela? Você faz? Ah, Neto, mas lá naquele serviço meu, é tudo aqueles monte de falso. Beleza. Tá tudo bem se eles são falsos lá. Você tem que trabalhar, não tem? Então, se chorar ou não, você vai ter que trabalhar amanhã, levantar cedo e trabalhar. Então, tem a mentalidade de adulto, tá? Uma treta muito grande que acontece é que a maior parte das pessoas tem uma mentalidade infantil. Adulto faz o que tem que fazer, criança faz o que quer fazer, tá? Então, um princípio que eu tô te ensinando, você pode praticar ou não, e super te aconselho que você pratique, é faça você os favores primeiro. Plante você o primeiro. Sabe qual que é a maior treta? As pessoas, elas querem colher onde elas não plantaram. Então, faça a favor, pega o xerox para a pessoa na máquina, leva um café para alguém, dá uma água para alguém, entendeu? Faça primeiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui no consultório, eu sempre cedo primeiro para o paciente. Eu sempre gero valor primeiro para o meu paciente para depois falar de dinheiro com ele. Para depois falar quanto que custa a sessão, quando eu gero valor. Por quê? Quando você faz favores para alguém, quando você planta primeiro, você gera na cabeça da pessoa um negócio que se chama reciprocidade. Ela vai querer devolver para você. Quer falar alguma coisa, amor? Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Eu vou contar uma história. Teve uma vez que uma pessoa convidou nossos filhos para o aniversário da filha. E aí, quando a gente foi fazer o aniversário da nossa filha, o que a gente fez? Convidou essa pessoa de volta. Por quê? Porque não tinha como, ela tinha gerado reciprocidade na gente. E de início o nome dessa família não estava na nossa lista. Mas depois acabou entrando, por quê? Porque essa família nos convidou para o aniversário.
Tá entendendo? Então, como eles nos convidaram, quando chegou a nossa hora, a gente falou assim, poxa, eram pessoas que a gente gostava, mas por conta ali da quantidade, de custo na época, né? Aí eles não iam entrar, mas tinha como a gente deixar de fora? Não tinha como. Tá entendendo? Por quê? Porque eles geraram reciprocidade primeiro. Então, gere valor para as pessoas primeiro, faça você para elas. Neto, ninguém faz para mim. Começa você. Começa por você. Então, olha que interessante que você está aprendendo nessa terça-feira aqui, no Minuto de Restauração. Faça você favores, ok? Neto, mas e aí? E se ninguém responder para mim? Lembra? No final do dia, é tudo entre você e Deus. E tudo que você plantou, talvez você não está colhendo aqui. Em algum outro lugar, você vai colher. Isso eu prometo para você, porque tudo que planta, colhe. Não tem como plantar coisa boa e nascer coisa ruim. Não tem como você plantar morango e colher abacate. Não tem como. Entende? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Ok? Então, coloca aqui, ó. Eu quero que você faça um compromisso com você. Tá? Por quê? O seu compromisso comigo não muda nada na sua vida. O que vai mudar na sua vida é você fazer compromissos com você. Ok? Então, o que você vai fazer? Escreve aqui no comentário aqui, ó. Eu vou fazer favores. Por quê, Neto? É você criando essa consciência, é você implantando na sua cabeça, eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer primeiro. Então escreve aqui, ó, eu vou fazer favores. Tá? Por quê? Você está gerando reciprocidade. Neto, e se ninguém devolver, no final das contas, de tudo é entre você e Deus. E aqui eu não estou falando uma coisa muito importante. Aqui eu não estou falando para você ser aquela pessoa que faz favor para as pessoas buscando a aprovação delas. Não, não é esse nível que eu estou falando, porque isso é negativo, tá? Porque muita gente faz um monte de coisa esperando ser aprovado e que as pessoas gostem dela. Não é sobre isso que eu estou ensinando aqui. O que eu estou ensinando é sobre você gerar valor e gerar reciprocidade para as pessoas, ok? O terceiro, antes de falar o terceiro, eu vou tomar mais um gole da minha água. Eu aprendi que a gente tem que tomar 1 litro a cada 20 quilos. Então, a gente precisa tomar água, ok? Enquanto eu vou tomando minha água aqui, clica aqui. Compartilha com aquele amigo, com aquela amiga sua, com aquele parente, com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você conhece, que fala, cara, o ambiente tá pesado lá, cara, tá complicado de trabalhar. Eu já trabalhei em ambiente pesado, como eu disse para vocês na época que eu trabalhei na Ambev. E era muito complicado, tinha alguns supervisores lá, eu também não ajudava muito na época, eu era muito menino e fazia muita cagada, né? E eles tiveram até muita paciência comigo, mas era um ambiente pesado, assim, no sentido de pessoas mesmo que, sabe, que pisava mesmo na gente, eu era só um estagiário, e quem já foi estagiário aí sabe que estagiário só se ferra, né? Você já foi estagiária, né, amor? Já. E era tranquila ou não? Tinha vez que eu trabalhava mais. Trabalhava mais que os outros, né? É. Estagiário só se ferra, gente. Isso é uma lei universal do estagiário. Então, assim, o que acontecia? Era muito complicado. Então, se eu soubesse essas coisas que eu sei hoje, seria muito diferente, tá? Eu teria sofrido muito menos. Então, pega esse link aqui e compartilha. Sabe por quê? Porque tem muita gente entrando em depressão, em ansiedade, em burnout, por conta do ambiente de trabalho. E se elas entendessem isso aqui que eu estou ensinando, a vida dela seria transformada. Então, a maior prova de amor que você pode dar para alguém é pegar esse conteúdo aqui e compartilhar com ela. Fala, amigo, amiga, escuta isso aqui que o Neto tá falando. Neto, mas a gente não vai conseguir mandar ao vivo para ela, porque você tá aqui ao vivo, mas depois vai acabar. Vai ficar salvo aqui no YouTube. Então, você inclusive pode assistir de novo depois ou mandar para ela depois de novo, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro princípio para você melhorar o seu relacionamento no ambiente de trabalho se alguma coisa incomoda você, fale com a pessoa certa, da forma certa, na hora certa e no lugar certo. Por quê? O que mais acontece é o João ter problema com o Pedro, aí ao invés do João falar com o Pedro, o João fala com o Marcos, fala com o Luciano, fala com o Paulo, fala com o Zé, fala com todo mundo, menos com quem ele deveria conversar. Deixa eu te ensinar uma coisa, tá? Quando você aprende a resolver as suas tretas com a pessoa certa, da forma certa, na hora certa e no lugar certo, as coisas mudam. Então, por exemplo, se você está sentindo que seu chefe está pegando muito no seu pé, você vai falar com ele? Você vai falar mal dele para outras pessoas? Não, é burrice. Sabe por quê? Porque, amor, você já viu gente que comenta do chefe com outro colega de trabalho? Já sim. Já, né? Você já fez isso?
Eu não. Eu já. Fala a verdade, amor. Você nunca falou mal de nenhuma diretora sua? Mentira, olha que mentirosa, gente. Olha que mentira. Todo mundo já cometeu esse erro, mas é um erro que quando a gente vai aprendendo a ter maturidade, a gente para de fazer. Então, não adianta se eu tenho problema com o meu chefe, falar com o meu colega, porque esse colega não pode resolver o meu problema. Larga de ser burra. Não tem adianta você ficar falando pros outros, porque essa pessoa que você vai ficar comentando, você só vai fermentar, correr o risco dela abrir a boca com o teu chefe de um outro jeito, esse trem espalhar, você se ferrar, e ela não pode resolver seu problema. Então para de gastar tempo e energia com quem não tem poder para resolver seu problema, tá bom? Então você tem que conversar com a pessoa certa. Se você tem problema com o seu chefe ou com algum par seu aqui, converse com ela. Da forma certa. Olha, fulano, isso aqui que está acontecendo, eu estou me sentindo assim, estou ficando chateado com isso. Não é, eu não estou falando da sua pessoa, estou falando sobre o seu comportamento, sobre isso aqui, não estou falando que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa chata. Às vezes até a pessoa é, mas você não precisa falar, entende? Ó, isso aqui está me magoando, não é sobre a sua pessoa, é sobre essa atitude, é falar da forma certa. Na hora certa, porque às vezes o pau tá comendo lá na empresa, tá todo mundo nervoso, final de mês, tendo que bater meta, e você quer lá resolver problema de relacionamento com o seu chefe. Você vai ganhar passa no RH, vai embora, você não precisa ficar aqui mais não. Você vai arrumar um problema, então tem a hora certa para falar. E tem no lugar certo, você não vai falar perto de todo mundo, você vai falar com aquela pessoa num ambiente certo. Então, você aplicar esses princípios de sabedoria, eles vão ajudar você a sofrer menos e a você viver a vida incrível que Deus criou você para viver. E não, Deus não criou o trabalho para você ir lá se ferrar. Então, talvez a forma como você está fazendo, você está descumprindo um monte de princípio e quer colher coisa boa. Não tem como, não faz sentido. Entendeu? Plantar abacate, querer colher morango, não tem como. Entende? Então, assim, você vai colher exatamente o que você plantar. Certo, gente? E aí, amor, você gostou do Minuto de Restauração de hoje? Gostei muito. Você tem algum conselho, amor? Se não tiver, tá tudo bem, que eu sei que eu tô te pegando desprevenida, mas você tem algum outro conselho para dar para os nossos telespectadores aqui do YouTube sobre melhorar no ambiente de trabalho? Você tem algum conselho para dar? Acho que cada um fazendo sua parte, tudo vai bem. Nossa, gente, essa mulher tá muito sábia. Então, olha que interessante, cada um fazendo sua parte, tudo vai bem. Certo? Então, quero encerrar o Minuto de Restauração de hoje aqui com uma oração, pedindo a Deus pela sua vida. E lembra, segunda a sexta, 7h29 da manhã, nós estamos ao vivo. E o tema do nosso Minutos de Restauração de amanhã, que é quarta-feira, dia 13, é 2 princípios para melhorar no seu relacionamento familiar. Neto, eu preciso melhorar meu relacionamento familiar, estou com um problema com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com irmãos. Então, amanhã você tem que estar aqui. Afinal, as famílias quase não tem problema, né? Então, nem é um assunto tão importante. Então, se você está precisando disso, amanhã aqui é o seu lugar. Fechou? Deixa eu orar aqui por você, pedindo a Deus pela sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não, continue aí. E amanhã estaremos juntos aqui, se Deus permitir. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem dado trabalho a cada um. E se tem alguém que está assistindo a gente aqui, Senhor, hoje, no Minutos de Restauração, que não tem um trabalho, eu peço que o Senhor possa abrir a porta para essa pessoa, para que ela possa levar, Deus, o sustento para dentro da casa dela. Eu peço isso, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Eu peço que a Tua graça seja real na vida de cada um de nós, nos abençoando e nos guardando, Senhor, em nome de Jesus. E que tudo que foi falado aqui realmente possa nascer no nosso coração. Abençoa cada pessoa que passou por aqui, por cada pessoa que é um aluno, uma aluna aqui do Minuto de Restauração. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Galera, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e é nóis!